Acho que uma das primeiras dicas aí E o pessoal sempre pergunta, né? É fácil conseguir emprego na Irlanda? para você que está aplicando para vagas específicas, tem duas técnicas. Qual é o nível de inglês que eu tenho que ter para conseguir um emprego aí na Irlanda? E foi por onde eu recebi a maior parte das ofertas de trabalho. É um site chamado... Como quase tudo aqui na Irlanda, achamos mais uma trilha. Olha o caminho. Será que há no final desse caminho? Vamos descobrir. E o pessoal sempre pergunta, né? É fácil conseguir emprego na Irlanda? Bom, primeiro você tem que fazer os documentos. Quando você vem pra cá, você tem que fazer o GNIB, o PPS. Aqui, muito difícil alguém contrata sem esses documentos. Tem que abrir uma conta bancária. Parece simples, né? Mas para abrir uma conta bancária tem que ter ou uma carta da empresa ou uma carta da escola. Não é assim, eu vou no banco, tenho dinheiro, falo, quero abrir uma conta. Não é tão fácil aqui, é um pouquinho mais complicado. Então, galera, eu acho que uma das primeiras dicas aí é fazer seus documentos, seu PPS, seu GNIB e sua conta bancária. Aqui, conta no banco, talvez você não consiga no primeiro banco, na primeira agência que você vai, mas vai na próxima, que as coisas funcionam meio diferente, mesmo que seja do mesmo banco. Você vai no IB. Não. A pronúncia correta é AIB. Rua X, eles não abrem sua conta. Aí você vai no da Rua Y, eles abrem sua conta sem problema nenhum. E é importante você estar com seus documentos já em mãos, porque algumas vezes você vai procurar o trabalho e a pessoa já quer que você comece no dia seguinte. Então chegou, né? Gente, a gente estava passeando e eu vi a cachorra pulando na água. Pedimos, né, pra filmar. E quando eu perguntei o nome da cachorra, é Luna. Acreditem, coincidência. Adorei. O pessoal sempre pergunta qual é o nível de inglês que eu tenho que ter para conseguir um emprego aí na Irlanda. Depende, se você for trabalhar de cleaner, você tem que saber, pelo menos, se apresentar na entrevista, saber o básico, né? Falar das suas experiências que você teve. Agora, se você quiser um trabalho na tua área, eu acredito que tem que ser um inglês mais, um pouco mais avançado, né? Não tão básico assim. Mas tudo vai depender de você, do seu recrutador. Um pouco de inglês você tem que saber. Então, esse negócio de nível de inglês é uma pergunta bem recorrente. Mas se você tem dúvida, deixe que o recrutador diga se seu nível de inglês é bom ou não. Muitas pessoas deixam de aplicar para as vagas porque acham que o nível de inglês não é o suficiente. Mas vai lá, conversa, se não for o caso, o recrutador com certeza vai dizer que a vaga não é para você. Outra questão que as pessoas sempre ficam em dúvida é se elas devem aplicar para a área que elas atuavam no Brasil, aqui. Isso vai depender muito da área que você trabalhava. Tem áreas que você vai precisar de uma reciclagem total ou parcial e algumas outras áreas não. Por exemplo, eu trabalho com TI, eu não tenho esse problema de entre países, não muda muita coisa para mim. Talvez, sei lá, mecânico também não deve mudar muito, não sei. Mas profissões como advogado, médico, essas coisas mudam de país para país. Então a questão é, devo aplicar? Se você pode aplicar, por que não? Não vai tirar essa chance de você mesmo. Para você que está aplicando para vagas específicas, tem duas técnicas.
Ou você aplica geral, sai atirando para todo lado, ou então vai, foca numa empresa, estuda a empresa, o processo seletivo daquela empresa. Qual é o melhor? Não sei, vai depender de você, é uma decisão sua. Mas no meu caso, eu fiz a primeira, eu atirei para todo lado. O problema dessa técnica é que você recebe as respostas dessas aplicações. Então você tem que ter um cronograma aí. Eu me lembro que quando eu comecei a aplicar, ainda não tinha os documentos ainda, no primeiro mês comecei a aplicar. E apliquei tanto que eu tinha por volta de 4 entrevistas por dia pelo telefone. Você tem que se organizar. Eu chegava da escola e já começava entrevistas pelo telefone ali entre meia hora e 1 hora de duração. Então começava uma, terminava outra, começava, terminava. Estamos chegando. Se na hora que você vai aplicar, os recrutadores olham para LinkedIn e esse tipo de website, você tem que considerar traduzir ele para inglês, porque o recrutador vai entrar no seu perfil, ele tem que ser capaz de entender a sua experiência lendo ali o seu perfil. Outro site, muitos falam do LinkedIn, mas um site que ajuda muito aqui, e foi por onde eu recebi a maior parte das ofertas de trabalho, é um site chamado Monster. Eu não sei se ele funciona no Brasil, mas aqui funciona muito bem. As entrevistas, normalmente o primeiro e o segundo contato são por telefone. Então uma dica muito importante é você ter sempre à mão ali no bolso, na mochila, um fone de ouvido, porque isso vai te ajudar muito. A entrevista por telefone é muito pior do que a entrevista ao vivo ou por vídeo. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente você vai ter um pouco mais de dificuldade para entender o que a pessoa está falando, ou com o celular na orelha, porque normalmente de repente você está na rua, você está em algum outro lugar que tem um barulho, tem carro passando, coisa e tal, então ter um fone de ouvido vai te ajudar muito. Estamos chegando. E também tem muito lugar que não tem o anúncio na porta e às vezes ele está precisando de alguém, então não custa a gente perguntar, né? Foi o caso do meu primeiro emprego. Eu fui comer numa lanchonete e eu resolvi perguntar para o funcionário se estava precisando. E aí ele pegou meu telefone, falou que passaria para o dono. Eu nem acreditei, porque a gente escuta tantas coisas assim no Brasil, nem dá fé mais. E daí ele realmente me ligou, o dono, o proprietário, e aí pediu para eu começar dali 1 semana. E então não custa perguntar, às vezes o anúncio não está em site, mas né, a gente com simpatia pergunta. Perguntar não ofende, né? O não a gente já tem, a gente tem que buscar o sim. E foi isso que eu fiz. E às vezes dá certo. Aí falando desse aí de gastar chinelo, bater de porta em porta, é o seguinte, eu lembro que quando eu cheguei aqui como estudante, a gente tinha um grupo ali na casa onde eu estava, e um dos caras no primeiro dia ele conseguiu o emprego. Meio que ainda não tinha documentação, tal, já tinha marcado ali para os próximos dias, conversou com o cara e deu certo. No primeiro dia ele viu um restaurante, entrou lá, conversou com o cara do jeito dele, que o inglês era muito ruim ainda, mas conseguiu um emprego. Talvez com você seja diferente, mas o pessoal aqui observa bastante a força de vontade. Que nem esse é outro segundo emprego meu. Eu recebi um não da primeira vez, porque era muito longe da minha casa. E eu não vi a possibilidade de como dar certo, e eu acho que a recrutadora também não viu. E daí, depois de eu tirar a carta, depois de eu estudar um pouco melhor o inglês e ter uma experiência prévia aqui na Irlanda, eu enviei um e-mail para ela falando, olha, eu já tenho carta, já tenho experiência de cleaner aqui na Irlanda. Se você estiver precisando, vai ser muito bom para mim poder fazer parte da sua equipe. E aí ela respondeu o meu e-mail, eu fiquei surpresa, né? Ela respondeu o meu e-mail falando que gostou da minha iniciativa e que ela gostaria sim de conversar comigo. E aí fiz a entrevista, acabou que dando certo, né? Então, força de vontade conta muito, viu? E brasileiro tende muito isso. Né, Arthur? É isso aí. E agora, estamos chegando. Bom, gente, infelizmente a gente não conseguiu ir até o final da trilha e mostrar pra vocês o que tem no final do arco-íris. Mas um dia a gente vem de bike e a gente mostra todo o caminho pra vocês, porque é bem extenso. A gente acho que não chegou nem na metade do caminho e andamos pra caramba, né, Arthur? Uhum. Espero que essas dicas aí ajudem vocês. A gente não sabe como é que vai ficar o mercado depois
disso tudo que está acontecendo aí hoje. Mas essas dicas com certeza vão ajudar vocês aí a conseguir seu primeiro emprego aqui na Irlanda. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição, a gente faz um outro vídeo com mais detalhes. E é isso aí. Se gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu, nós em Dublin.